Olá, tudo bem? Meu nome é Gerson Vargas e eu sou cristão. Estou aqui com a Bíblia na mão. Eu quero falar sobre ter uma vida positiva, sobre ser positivo em um mundo e em uma época negativa. E para isso eu quero meditar um pouco, quero falar um pouco, usando as palavras de Jesus no Sermão do Monte. E eu quero falar, por exemplo, fazer alguns vídeos falando sobre o Sermão do Monte, e eu quero falar sobre, logo comecei, algumas bem-aventuranças. Logo no capítulo 5, do Evangelho de Mateus, Jesus vê uma multidão que estava sentado em um monte, uma pequena elevação, e ele começa a conversar com essas pessoas, começa a transmitir uma mensagem para essas pessoas. Eu vou ler um pequeno trecho e depois eu vou comentar. E ele começou a ensiná-los dizendo, Jesus: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Essas palavras aqui de Jesus, elas falam, eu começo a ver que elas falam de esperança. E a primeira coisa que a gente precisa ter é fundamental, e sem isso é impossível ser positivo no mundo negativo. É impossível viver de uma forma plena, alegre e satisfatória frente a todos os problemas que existem de fato, sem esperança. As palavras de Jesus nos dizem de esperança. Esperança é eu olhar para o que está à minha volta, eu olhar a minha situação atual, eu olhar tudo que eu estou vivendo e olhar, não, mas eu posso ir além. Não, mas existe algo melhor e eu quero alcançar esse algo melhor. A esperança é o contrário do conformismo. O conformismo te leva à passividade. O conformismo te faz aceitar a situação que você está vivendo hoje como a única possível e para a qual não tem jeito. Então você se conforma e fica ali quieto. Se a situação é boa, que bom. Se bem que a gente costuma ser incansável em buscar coisas novas, Então mesmo uma situação muito boa depois se torna enfadonha. Se a situação está ruim, então não tem esperança. Para que eu vou lutar? Não vai mesmo mudar? Então a primeira coisa para você poder viver uma vida mais plena é ter esperança. É ter esperança que a sua fome, a sua sede de justiça, um dia vai ser saciada. De alguma forma, de alguma maneira. É crer nisso e é ter essa esperança. É ter esperança que os males que existem no mundo, que nós vamos trabalhar e que de alguma forma, por algum caminho, esses males vão ser sanados. Mesmo que surjam males novos, nós vamos lutar para inventar remédios novos para curar esses males. Porque quando a gente não tem esperança de cura, então para que eu vou lutar? Só para prolongar a minha dor e meu sofrimento? Ele começa falando, bem-aventurados os pobres de espírito. Existem algumas traduções que falam pobres pelo espírito, que daria assim a noção de que você se manteve pobre, Você não pôs o dinheiro como o maior objetivo da sua vida, os bens materiais, as conquistas, por uma busca espiritual. Isso é uma interpretação válida e correta. Se você achou no mundo espiritual, na busca espiritual, o sentido da sua vida e o seu prazer, quem sou eu para te criticar ou qualquer pessoa? Há pessoas que acham que o sentido da vida está no estudo, outras que estão em acumular bens, riquezas, outras em ser um grande profissional, outras pessoas se dedicar ao estudo e à vivência espiritual, não há problema nenhum. Outra fala é realmente os pobres de espírito. Eu não sei qual seria a mais correta, mas a ideia é entender que há pessoas que são pobres de espírito, que elas não têm capacidade, não têm bagagem dentro de si, ou pelo menos não têm ferramentas, ou não querem usar essas ferramentas e essa bagagem para se elevar espiritualmente, para se tornar pessoas mais ricas espiritualmente. Seja de que forma você entender o que é espírito. Se o espírito como uma entidade metafísica mesmo, então a pobreza dessa pessoa, que ela não se dedica a esse mundo, ela nega esse mundo, ela não alcança esse mundo, ela não conhece esse mundo, ela não acessa essa riqueza e por isso ela é pobre espiritualmente. Ou se você quiser usar espírito numa linguagem mais metafórica, falando sobre convivência com pessoas, sobre conhecimento, adquirir conhecimento, há pessoas também que não se interessam por isso. Então o que está sendo falado aí é que mesmo essas pessoas que são pobres em algum desses sentidos, elas alcançarão o reino por misericórdia. Não por capacidade. Você vê que aqui, ao invés de ter uma condenação para o inferno, existe um ato de misericórdia. Ela é uma pessoa pobre espiritualmente, eu não posso cobrar mais dela, ela não tem o que dar, ela não consegue ir além. Então, ao invés de Jesus condená-la, Jesus a perdoa e fala, não, tudo bem, o reino dos céus também é seu.
Então você fala de esperança, fala sobre mansidão sobre a terra, porque é preciso também ter esperança para você não reagir automaticamente a tudo que vem contra você. Você saber, vem uma coisa para te forçar uma reação e você para, pensa, reflete e escolhe o que vai fazer, porque você tem esperança de que você pode tomar uma atitude melhor, que você não precisa ser reativo ao que fazem com você, mas você pode encontrar melhores caminhos. Sabe aquela pessoa de pavio curto, fogo nas ventas, parece um vento e uma tempestade, bateu, levou? Existe aquela que não, que reflete, que aprende a ser, não, existem caminhos melhores. Ainda que agora no momento da raiva, no momento, né, que a coisa acontece, eu não consiga ver outro caminho a não ser bater de frente, eu preservo em mim uma esperança de que há algo melhor, por isso eu paro para refletir. O que é inclusive sinal de maturidade. Então um dos caminhos, o essencial, a primeira pedra que você tem que pôr na sua vida como alicerce para poder ter uma vida positiva, uma vida plena, uma vida grandiosa, uma vida com significado, e eu falo não necessariamente de conquistas materiais, de conquistas de bens, mas de interioridade, de profundidade e de alargamento do seu ser, é ter esperança. Até a próxima.